Marcos capítulo 14. Glória a Deus. Eu quero ler com você a partir do verso de número 32. A palavra do Senhor diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. E diante da tua palavra nos encontramos nessa manhã. Não há ninguém dentro desse auditório ou fora dele que não dependa totalmente da tua palavra. Nós estamos aqui, já vimos tantas coisas, já experimentamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, nos edificou. Que experiência sobrenatural tivemos nesse culto até agora. Mas sabemos que o Senhor tem mais. Temos uma palavra exposta e temos a tua mesa para ceiarmos no fim dessa reunião. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor envolva cada vida, para que essa manhã seja de salvação, de ensino e de edificação. E desde já nós devolvemos somente a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa manhã, dessa palavra e de toda a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Olhos pesados é o tema dessa palavra. Meus irmãos, a cada dia nós precisamos trazer à nossa memória os feitos de Jesus. Mas não apenas os feitos que de alguma forma entendemos que somos beneficiados diante de uma lente egocêntrica, egoísta. Mas diante daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, todos os dias
Nós precisamos lembrar do que Jesus fez, do que Ele sofreu, do que Ele viveu para que estejamos aqui numa manhã como essa. Só estamos aqui porque Jesus se entregou. Nós só estamos aqui porque Jesus foi esmagado. Nós só estamos aqui porque Jesus se entregou naquele madeiro e suou sangue. E o texto proposto nessa manhã, selado com a ministração da ceia, após a exposição do texto, nos traz essa memória. A memória de perceber um Cristo no Getsêmani, em um momento de dor, em um momento aonde Ele sofreu, no momento aonde Ele clamou, no momento aonde os discípulos foram revelados. E eu quero, trazendo alguns pontos aqui nessa manhã, e expondo o texto de forma expositiva aqui. E a primeira percepção, a partir do verso 1 diz: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos. Primeiro ponto: enfrente as suas dores. Jesus tinha acabado de sair do cenáculo. Jesus agora está no Getsêmani. Jesus não foi para outro lugar. Jesus foi para o lugar da dor. Jesus, ele não fugiu da cruz. Jesus, ele não foi para a casa de Maria e Marta para que ele encontrasse abraço. Jesus não foi para estar em volta do mar da Galileia. Jesus foi para o Getsêmani. Entenda isso. No cenáculo, Jesus ensinou seus discípulos sobre humildade. Se você passar os textos anteriores, você vai perceber o que Jesus fez no cenáculo. Ele ensinou seus discípulos sobre humildade, lavando-lhe os pés. No cenáculo, Jesus lhes deu um novo mandamento. No cenáculo, Jesus desmascarou o traidor e alertou a Pedro acerca da sua negação. No cenáculo, Jesus consola os seus discípulos, falando-lhes acerca do envio do Espírito Santo e de sua gloriosa segunda vinda. No cenáculo, Jesus orou por eles, e só depois desse cuidado pastoral é que Jesus trava a sua maior guerra no jardim do Getsêmani. Não era para ele estar mais no cenáculo, era para ele enfrentar a sua dor. E o que nós fazemos? Nós fugimos dela. Entramos em fuga. Através de justificativas e até mesmo de estar como corpo em um certo lugar. Fugimos de conversas confrontadoras. Fugimos do alinhamento. Fugimos do arrependimento. O que nós percebemos no primeiro verso, quando Jesus, ele chega e a primeira coisa que ele faz é falar com os discípulos. Você vê um Cristo posicionado, você vê um Cristo que tem propósito, você vê um Cristo que não foge da sua dor. Você vê um Cristo está no Getsêmani.
para nos certificar, para confirmar que o primeiro Adão em um jardim, ele foi reprovado, mas em um jardim o nosso Cristo, ele foi aprovado. Em um jardim nós fomos redimidos, em um jardim, mesmo ele sendo esmagado, ele estava lá, e na sua soberania ele sabia de tudo. Ele sabia como seria morto, ele sabia o que fariam com ele, ele sabia que a multidão iria gritar: crucificam! E ele estava lá, em frente às suas dores. Mas o verso de número 35, o texto diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Segundo ponto, em tempos de angústia, o que nos resta é orar. Entenda isso. A primeira pessoa para quem devemos voltar na hora da aflição é Deus. Nosso primeiro grito na hora da dor deveria sair em forma de oração. É por isso que Tiago faz um conselho em Tiago 5,13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Jesus, ele não apenas orou no Getsêmani, ele também ordenou aos seus discípulos a orarem e apontou a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Ou seja, não apenas enfrente a sua dor, enfrente regado de oração. O problema é que a gente quer enfrentar as nossas dores na força do nosso braço, na nossa eloquência, no nosso grito humano. A gente quer enfrentar na força do nosso braço, a gente quer enfrentar com mentiras, a gente quer enfrentar com calúnias, a gente quer que as pessoas, talvez, que estejam nos confrontando, elas saiam do nosso caminho, e nós estamos dispostos a fazer o que precisar para que elas saiam do nosso caminho. Não é essa a forma bíblica de enfrentar as dores. É no joelho. É no arrependimento. É no tratamento de Deus. Eu nunca vi alguém genuinamente, estou dizendo alguém fazendo isso genuinamente, com o joelho dobrado, orando, buscando a Deus. Ele sai dali, os olhos parecem se abrir, a lente agora não tem poeira, ele sabe o que Deus quer, ele sabe a vontade de Deus, ele tem direção, ele é fortalecido, ele é cheio do Espírito Santo. Agora ele sabe quem o governa, ele está regado de oração, ele está regado de intercessão, ele está regado do abraço de Deus. Ele se torna um leão diante das suas dores, ele se torna um intercessor, ele se torna alguém que não se prostra diante de Baal, ele é alguém que vai, pelo poder que há no nome de Jesus, em frente às suas dores, com oração. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Entenda isso. Agora, o texto, ele diz, ainda no verso 35,
Diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta-se de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Verso 39, mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Terceiro ponto: existem sofrimentos que será necessário enfrentar sozinhos. Entenda isso. Muitas coisas Jesus disse à multidão, outras ele disse apenas para os 12 discípulos, e unicamente para 3 desses 12 é que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha o que diz o verso 33, levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: para quem? Para os 3. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Agora ele disse: fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, passasse ou fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Verso 37, então voltou para os seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem, orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as primeiras palavras. Houve um momento que Jesus foi sozinho. Os 3 discípulos já não estavam com ele. Muitas coisas você poderá dizer a muitos, outras você poderá dizer a poucos, mas algumas, porém, existe que você não vai dizer a ninguém. Então você estará mesmo sozinho, sem nenhum amigo, alguém que te acompanhe, ninguém que te compreenda. E o cálice de fel e a amargura será só seu. Existem sofrimentos que precisamos enfrentar sozinhos. No primeiro momento, 3. No outro momento, eles não vigiaram. Jesus, ele foi sozinho. Eu não estou dizendo que você não possa ter uma rede de apoio. Eu não estou dizendo que você não possa ser regado de intercessão. Eu estou dizendo que o tratamento de Deus é para você. Você não pode transferir. Você não pode terceirizar, é para você. Deus está querendo transformar, é você. Deus está querendo tratar, é você, sou eu, é você, somos nós individualmente. Existem momentos que nós temos que enfrentar em oração e enfrentar sozinhos, para que ninguém receba a glória, para que ninguém tome o lugar de Deus, para que ninguém disse ele só conseguiu porque eu estava com ele, para que ninguém diga foi através de mim, para que a glória de Deus não seja repartida, é só dele, é só dele. Nós precisamos aprender isso. Mas o que acontece? A gente foge, a gente não ora, mas quando a gente entende que não tem para onde correr, a gente transfere. Mas o que Jesus está vivendo no Getsemane é completamente o contrário. Pastor,
Jesus não foge. Ele enfrenta de joelho. Ele enfrenta sozinho, ninguém poderia fazer mais nada. Houve momento que Jesus falou com a multidão, houve momentos que Jesus deixou a multidão e investiu o restante do seu ministério apenas em consolidar o coração dos discípulos. Existiu um momento que ele falou só com os mais chegados, mas existiu um momento que ele enfrentou sozinho. O problema é que nós não sabemos lidar com esse sozinho. Esse enfrentar sozinho nos leva a um lugar de depressão. Não é para te levar a um lugar de depressão, é para te levar a um lugar de transformação. Você entra em depressão porque você não aceita o processo. E enfrente as suas dores. Muitas vezes nós entramos na caverna porque a gente não sabe lidar. Ora, o que nós estamos fazendo aqui numa manhã como essa? Nós estamos sendo cheios para na hora que a dor vier, nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós temos a certeza que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe a palavra solidão para um crente em Jesus. Sempre do seu lado está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você nunca mais estará sozinho. A dor de Jesus tinha uma raiz. Por quê? Por que a alma de Jesus estava triste? Ele diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, diz o verso 34. Ele diz no verso 36: se possível, passe de mim esse cálice. Por que Jesus estava triste? Quarto ponto, a dor da separação. Por que Jesus estava triste? Era porque estava triste porque Pedro negaria? Era porque ele sabia que o Sinédrio o condenaria? Era porque sabia que Pilatos o sentenciaria? Era porque o povo gritaria diante do pretório romano: crucificam, crucificam. Era porque sabia que os seus inimigos cuspiriam em seu rosto e lhe dariam bofetadas. Era porque sabia que os seus discípulos o abandonariam na hora da sua agonia e morte. Certamente todas essas coisas estavam incluídas na sua tristeza, mas não era por essa razão que Jesus estava triste. Claramente que não foi por causa do seu sofrimento físico que Jesus estava tomado de angústia, mas pela sua antevisão de que seria desamparado pelo Pai. Esse era o cálice amargo que ele estava para beber, e o que levou ao forte clamor e lágrimas. Porque desde a história, desde a fundação de todas as coisas, esse era o primeiro e único momento que Jesus se separaria do Pai, porque o pecado separa, e seria o momento que Ele tomaria o seu pecado, o meu pecado, sobre os seus ombros, e o nosso pecado o separaria do Pai, ainda que 3 dias. E Jesus, Ele não queria se separar do seu Pai.
passe de mim esse cálice. Em outras palavras, Jesus, Pai, Deus, Pai, eu não aguento ficar nem um segundo longe do Senhor. Desde a fundação, nós construímos, fizemos, criamos todas as coisas. Eu não aceito me separar. Eu não quero me separar. Mas Jesus disse: mas acima da minha vontade, cumpre a tua, Pai. Cumpre a tua, Pai. O nosso pecado separa Jesus do seu Pai. E é por isso que ele clama. É por isso que ele está angustiado. Não é porque colocaria uma coroa de espinho. Não é porque ele sentiria humanamente uma dor. Não é por causa dos seus discípulos, não. Não. É porque ele ficaria separado. Quarto ponto, pode colocar a dor da separação. Entenda isso. Para nós, às vezes, ficar afastado de Deus é tão natural. Eu não sei como é que as pessoas conseguem. A gente fala: fulano está um ano desviado, afastado. Não, eu tô há uma semana sem orar. Eu tô um dia sem ler a Bíblia. Jesus sentia dor apenas por se separar do seu Pai. Ele não estava com medo da cruz. Ele estava angustiado por não ter o seu Pai ao lado dele por 3 dias. Para ele era uma eternidade. Ficar 1 minuto fora da presença do Senhor para nós tem que ser uma eternidade. Nós não podemos admitir, até porque Jesus fez isso por nós. Agora nós não precisamos viver a dor da separação. Não precisamos. Você não precisa distanciar de Deus, não. Você tem acesso a Ele. Ele está disponível a você. O Espírito Santo está com você. Você pode orar todos os dias. Você pode ler a palavra e a palavra se revelar ao teu coração. E o texto diz: mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Quinto ponto: olhos pesados de sono, coração vazio de oração. Por 2 vezes Jesus os encontra dormindo. Eu vim acordar pessoas aqui nessa manhã. Eu vim despertar você aqui nessa manhã. Eu vim sacudir você aqui nessa manhã. Diante da dor que Jesus estava sentindo, diante do feito da cruz, tem gente dormindo, porque os seus olhos estão pesados. É fato. Olhos pesados de sono é uma certeza de um coração vazio de oração. Eu nunca vi alguém que vive a prática da oração, do clamor.
A dormência não é física, é espiritual. Tem muita gente que já não discerne, já não percebe, já não vê. O diabo está entrando dentro da casa, ele não percebe. O próprio Satanás, ou usando pessoas, está discipulando seus filhos e você não percebe. Ele está se tornando o senhor do seu casamento e você não percebe. Acorda, tu que dormes. Acorda no seu trabalho, acorda no seu casamento, acorda na sua paternidade, acorda no seu ministério. Sai desse banco, sai. Nenhuma ferida que uma igreja possa ter feito a você é maior do que a ferida de Jesus por você. Levanta! 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 Jesus está voltando. Levanta! Chacaradará secar. Characardará secar. Levanta, levanta, desperta, igreja. O texto diz: eles não sabiam o que lhe dizer. E eu trago o sexto e último ponto: não diga nada. Apenas reconheça a obra da cruz. Não justifique porque que você está dormindo. O tempo de dormência não. Apenas levante e reconheça a obra da cruz. O texto vai dizer: eles não tinham o que dizer, e não tem mesmo. Diante de Jesus nós não temos o que dizer. Se é pecado, apenas se arrependa. Se está travado, se está parado, apenas reconheça a obra da cruz e segue, vira a página. Vamos sair daqui nessa manhã e dizer: Belo Horizonte, nós vamos ganhar você para Jesus. Casamento, você será restaurado. Filho, você vai sair das drogas. Filho, você vai endireitar os seus caminhos. Você vai sair dizendo: eu quero colocar o meu dom para edificar a igreja. Eu quero servir, eu quero ser uma bênção. Desperta, desperta. Enfrente as suas dores. Em tempos de angústia, o que nos resta é orar. Existem sofrimentos que será necessário passar sozinho. A dor da separação, olhos pesados de sono, coração vazio de oração. E não diga nada. Apenas se posicione diante da obra da cruz. Nós somos uma igreja que reconhece a obra da cruz. Nós somos uma igreja viva. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que anseia a volta do Filho de Deus. Nós somos uma igreja preparada, adornada, que está vivendo um aperfeiçoamento, está se preparando. E ela diz: pode vir, Jesus, venha. Maranata. E que assim seja.